Que bom que você está novamente aqui para nós juntos fazermos esse estudo, né, da série Reavivamento Espiritual. E o título do nosso estudo hoje é Obstáculos da Oração Eficaz. Muitas vezes a gente não consegue entender por que Deus não ouve as nossas orações, né? O que está acontecendo, né? Uma delas é porque Deus ele conhece muito bem as nossas vidas, ele conhece nossos pensamentos, nossas atitudes, ele sente o que a gente sente, pra vocês terem uma ideia. Então, quando você está com um sentimento errado, Deus ele ouve a sua oração, mas ele não atende, não. Então a gente tem alguns obstáculos que a gente precisa tirar para poder você ter uma intimidade com Deus e para Deus poder ouvir a sua oração. Talvez você possa até estar com uma intimidade com Deus, tudinho, mas Deus ele atende conforme a necessidade da pessoa, a sua necessidade, e se for por bem da pessoa. Então nós vamos ver alguns obstáculos, né? Então, para algumas pessoas, orar é algo muito difícil. Alguns costumam dizer que suas orações não passam do teto. E o que pode impedir que nossas orações cheguem a Deus? Há coisas que bloqueiam nossa amizade e relacionamento com Deus. Então, para isso, para a gente entender bem, eu convido você a fazer uma oração para Deus te ajudar na sua vida, no seu ser, a entender o que você precisa fazer para a sua oração ser desbloqueada, né? Vamos dizer assim, para Deus começar a ouvir as suas orações e atendê-las conforme a necessidade dele e que seja para o bem da pessoa. Feche seus olhos para nós fazermos uma oração. Santo Espírito, obrigado por nos amar. Esteja com meu amigo, minha amiga que está aqui nesse momento fazendo esse estudo. Ilumine a mente dela. Ilumine minha boca aqui, a minha vida, para poder explanar conforme a tua santa vontade. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, há coisas que bloqueiam nossa amizade e relacionamento com Deus. Então, o que pode impedir que nossas orações cheguem a Deus? Existem orações sem significado, como pedir que Deus ajude em jogos e azar e outras coisas que Deus não pode abençoar. Na realidade, existem obstáculos que impedem a oração e a intimidade como iríamos com Deus. A falta de relacionamento com Deus é uma delas, certo? Em João 14,6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pode existir relacionamento sem Cristo. Ele é o caminho. Então, se você não conhece Jesus, você tem que conhecer Jesus. Aí sim, Ele é o caminho. Necessitamos de fé e relacionamento com a pessoa Jesus Cristo. Os fariseus oravam sempre, eram religiosos, mas não tinham relacionamento com Deus. Para eles, orar era uma tarefa religiosa. Quando não há relacionamento com Jesus, a oração é monótona, cansativa e sem significado. A solução é fazer de Cristo o Senhor da sua vida e buscar um conhecimento experimental de Deus para experimentarmos o real sentido e valor da oração. O que também é um dos obstáculos? É o pecado, né? Isaías 59:2 diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não existe impureza em Deus. Ele é santo, e pureza não pode misturar-se com impureza. E algumas vezes eu ficava pensando, por que Deus fala que tocar em morto não pode ir na presença dele na antiguidade, no santuário terrestre? Aí eu comecei a entender. Deus ele é puro, Deus é vida, Deus é pureza. Se você chegar perto de alguma coisa que não tem vida, você está contaminado. Você tem que se afastar, se purificar, conversar com Deus, para poder chegar na presença de Deus. Então o pecado, a iniquidade, ele nos afasta de Deus. Então não existe impureza em Deus. Ele é santo, é pureza. Não pode misturar-se com impureza. Por isso que nós temos que saber chegar e conversar com Deus. Deus, ele não é ser humano.
Deus é Deus. Ele é um ser santo. Ele é puro. Nós somos impureza. Nós estamos impuros. Nós precisamos que Deus encoste a brasa viva na nossa língua para nós sermos purificados. E quem purifica é Deus. Então nós temos que saber conversar com Deus, né? E o pecado nos afasta de Deus. E precisamos estar limpos para irmos diante de Deus em oração. Devemos, antes de ir a Ele, confessar os nossos pecados e pedir perdão para que nossas súplicas sejam ouvidas. Quando temos um pecado não confessado, oramos pouco, evitamos falar com Deus. A solução é confessar os nossos pecados a Deus, pedirmos perdão, mudarmos de atitude. Outra coisa que nos afasta da oração eficaz, orgulho. Em Lucas 18, versículo 9, diz assim, até o 12, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas 18, 9, que a gente leu agora. O versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E continuando, versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, o quê? Será exaltado. 2 tipos de oração. O orgulhoso orou para si. Estava tentando dizer para Deus que era bom. Deus não tinha nada a ver com ele e suas orações. Não passava do teto. Deus honra a oração feita por um coração o quê? Humilde. Aquele que ora sempre será portador de um coração humilde. Outro, relacionamentos rompidos. Também é um obstáculo na oração eficaz. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, tá vendo aí? A oração afeta nossos relacionamentos, assim como nossos relacionamentos afetam a nossa oração. Você não pode estar em harmonia com Deus se não estiver em harmonia com a família e com o semelhante. Nunca deixe existir discórdia entre vós e entre nós, né? Precisamos consertar nossos relacionamentos quebrados. Não podemos ter companheirismo com Deus sem estar em paz com os nossos irmãos. Outro obstáculo, né? Ocupações seculares. Colossenses 4:2 diz assim: perseverai em oração, velando nela e com ação de graças. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Onde estão os homens e mulheres de oração? Efésios 5:16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Estamos tão ocupados que não temos tempo para Deus. Jesus está do lado de fora, batendo a porta do nosso coração, mas estamos tão ocupados com as coisas da vida que não podemos atender, não podemos deixar Cristo do lado de fora. Nós não podemos fazer isso, deixar Cristo do lado de fora. A gente tem que colocar Ele junto. Outro obstáculo, egoísmo. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A oração é um momento de submetermos as vidas ao senhorismo.
Outro obstáculo, egoísmo. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A oração é um momento de submeter nossas vidas ao senhorio de Cristo. Muitas vezes somos interesseiros e manipuladores. Misturamos os métodos do mundo com os métodos de Deus. Iniciamos as coisas por conta própria e na hora em que chegamos aos limites da capacidade humana, então corremos para Deus. Quando Jesus orava, não dava ao Pai uma lista de coisas que queria. Para Jesus orar era ouvir silenciosamente o comando do Pai. Para Jesus isso era orar. Era ouvir silenciosamente o comando do Pai. Temos obstáculos a vencer. Religião sem relacionamento com Jesus, pecado, orgulho, relacionamento rompidos, ocupações seculares e egoísmo. Poderemos vencer na oração se olharmos para Jesus. Em Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se vivermos uma vida de oração verdadeira, se tivermos a santidade de coração, isso vai mudar muito nossa vida. Olha só o que diz Êxodo 33, versículo 11. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então, aí, se buscarmos a Deus, olha só, Jeremias 29:12 diz o seguinte: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vou o quê? Vos ouvirei. Versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com o quê? Com todo o vosso coração. O que é coração na Bíblia? É sentimento de verdade, sem falsidade. Versículo 14: e serei achados de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Se procurarmos fazer a vontade de Deus, olha só, se procurarmos fazer a vontade de Deus, Mateus 26:39 diz: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como o quê? Tu queres. Então, meu amigo, minha amiga, se nós abandonarmos os obstáculos que estão impedindo a nossa comunicação com Deus, aí sim as coisas acontecem. Necessitamos ter um novo relacionamento com Cristo, uma vida santa, e nos entregarmos à oração. Que Deus te abençoe e te ilumine, né? Para entender o quão necessitados somos do Santo Espírito. Que você se sinta assim, se sinta com a presença de Deus na sua vida. Que você possa, em verdade, vai do jeito que você está, de verdade. Aí você vai entender que o nosso Deus é um Deus de verdade. As pessoas não acreditam em Deus. É interessante, né? Quem existe somos nós, Deus é. Deus não existe, Deus é. Nós existirmos, Ele que fez a gente. E as pessoas pensam que Deus não existe. Como? Se é Ele que existe, né? Nós existimos, Ele é Deus, Ele é a tempo, né? Atemporal. Então,
Deus, ele vai cuidar de você, ele vai te abençoar, vai ajudar você na sua jornada, mas o que você tem que fazer é tirar esses obstáculos da sua vida. Depois você volta o vídeo, veja mais uma vez, para você perceber quais são os obstáculos que estão impedindo a sua vida. E eu peço uma força para você para compartilhar esse vídeo, porque se você compartilhar, você curtir ele, o YouTube vai entender e vai mandar para mais pessoas e você vai estar pregando a palavra de Deus. Obrigado por ter você estar até aqui, até agora, esse momento comigo, né? Então vamos fazer uma oração? Santo Espírito, esteja com esse amigo, com essa amiga que está estudando a palavra de Deus comigo, que o Senhor venha cravar essa mensagem no coração dessa pessoa. E se ela está em pecado, está com algum problema, orgulho, egoísmo, que o Senhor tire do coração dela e ajude ela a amar as pessoas como o Senhor amou. E amar a ela mesma como o Senhor ama ela também. Que sabemos que a primeira regra é amar ao próximo como a mim mesmo, né? Como a ti mesmo, diz a palavra. Então que ele possa amar a ela mesma e ao amar ela mesma, ela possa querer amar o próximo. Porque esse é o dever de todo aquele que quer o bem das pessoas. Obrigado, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento, né? E juntos estudamos a palavra de Deus e entendemos quão grande é o nosso Deus, né? E entendemos também que às vezes nós nem percebemos que estamos colocando alguns obstáculos para a nossa oração ser eficaz ao Senhor. Deus nos abençoe, Deus abençoe você. E João 4,24 diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tchau. Fica com Deus, tá bom?